uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, comunicador, comunicadora, para você que está aqui no nosso curso do Fórmula de Comunicação Envolvente. Professor Caco Pena, mais uma vez, muito feliz em poder te ajudar nesse momento tão importante da sua vida, falando um pouco a respeito dos detalhes da nossa última flor do lácio, inculta e bela, como já diria Olavo Bilac. Você se lembra que na nossa última aula, no nosso módulo anterior, falamos a respeito de regência. Na regência, a gente olhava para as preposições. Essa era a grande sacada da regência. Então a gente viu verbos como o verbo ir, que não é vou em algum lugar, e sim vou a algum lugar, né? Enfim, verbo namorar, que não tem preposição, né? Falamos a respeito desses pontos. Hoje, vamos falar de alguns casos da concordância verbal. Concordância verbal, em algumas situações da concordância... Concordância, aliás, deixa eu te explicar primeiro, claro. A concordância vai trabalhar com singular ou plural, ok? Então, se eu falar para você assim, nós vamos no clube, eu tenho uma falha de regência. Regência, porque é a preposição que está trocada. Nós vamos ao clube. Se eu falar para você, nós vai ao clube, aí eu tenho uma falha de concordância. Nós vai é uma falha de concordância, porque daí é o singular ou o plural que está trocado. Percebeu isso? Agora, muitos casos da concordância dependem do domínio de algumas estruturas e de algum conhecimento de sintaxe, né? Conhecer sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto direto e tal. Para esses casos que dependem de um domínio da técnica, de um domínio teórico de sintaxe, a gente não vai dar atenção aqui. Por um motivo de que, primeiro, eu precisaria te dar um curso de sintaxe, e isso vai fugir completamente do nosso foco, que é a oralidade, né? Porque para te dar um curso de sintaxe, eu precisaria ter certeza de que você domina a morfologia. Para isso, eu precisaria te dar um curso de morfologia, né? E para te dar um curso de morfologia completo, para te dar um curso de sintaxe com perfeição, para que você entenda alguns casos de concordância que vem daí, aí a gente vai para 40 aulas, né? Então é algo que de fato não é o foco. Então eu vou te falar daquelas principais situações da concordância que na oralidade, falando, que é o nosso foco, né, a gente consegue se preocupar, tá? E que geram, claro, sentenças que podem, em um contexto de formalidade, te prejudicar, ou se você quiser e precisar estar num contexto adequadamente formal, você sabe usar a concordância e os cuidados principais. Então vamos falar primeiro da lógica geral da concordância. Qual que é a sacada da concordância? Eu preciso encontrar exatamente o que a gente chama de núcleo do sujeito. Eu não sei exatamente como e o quão você se lembra das suas aulas de sintaxe do ensino médio, mas o núcleo do sujeito é o seguinte, dá uma olhada nessa sentença aqui, ó. O valor dos aluguéis de casas e apartamentos estão em queda em São Paulo. O sujeito é o elemento com o qual o verbo vai concordar. O sujeito aqui é o valor. Quem estão em queda? Vamos simplificar. Quem estão em queda? O valor dos aluguéis de casas e apartamentos. Qual que é a pegada da concordância? Eu devo encontrar o núcleo do sujeito. Ou seja, percebe que quem está em queda aqui na jogada não são os aluguéis, não são as casas, não são os apartamentos. É o valor de tudo isso. É com ele que eu preciso concordar o meu verbo. A base da concordância é essa. O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Grandes falhas da concordância a gente vê assim. O cara coloca um núcleo no singular, e na minha sentença eu produzo um núcleo no singular, mas eu coloco tantos elementos no plural depois que eu acabo me confundindo quem exatamente está em queda aqui na jogada. Então, o valor dos aluguéis de casas e apartamentos está em queda. A minha primeira preocupação da concordância vai ser essa, tá?
Quem exatamente está em queda? Só toma cuidado, como eu te falei, para você não cair nesse vício de ficar falando um monte de caras no plural e acabar jogando o verbo no plural. Beleza. Veja quem é esse núcleo. Olha só, o nível dos rios, numa sentença menor, para você perceber com mais cuidado. O nível dos rios, eu não vou falar que o nível dos rios subiram, porque quem subiu não foram os rios, foi o nível deles. O nível dos rios subiu. Chegou o boleto para a mensalidade. Vou concordar aqui com o boleto. Se fossem 2 boletos, chegaram os boletos. Restaram apenas aquelas 2 hipóteses. Perceba, eu preciso perceber, mesmo quando esse sujeito está, como a gente diz, posposto. Eu não vou dizer restou 2 hipóteses, porque quem restaram? As hipóteses. É com ele que o verbo vai concordar. Perceba que esse caso mesmo da concordância já vai me exigir um certo conhecimento da sintaxe. Eu estou passando aqui, tentando te falar, sem entrar em termos técnicos. Para esse primeiro caso, talvez eu precisasse entrar. Os outros são mais objetivos. Mas perceba, lembra das suas aulas de ensino médio? Encontre o sujeito. Com quem eu vou concordar? Quem exatamente restou? O que restou? O que chegou? Quem chegou? A lógica é essa, sem entrar em minúcias, O presidente e os ministros falaram um pouco durante a reunião, aqui bem tranquilo. O principal caso que eu quero te falar aqui no começo da concordância é realmente esse aqui. O principal vício que a gente vê em textos, mesmo textos escritos, quando o cara tem que escrever lá o texto rapidinho logo. Pô, já tem que entrar, já tem que ler tal coisa, já escreve logo o texto rapidinho, vai lá para falar. Às vezes não há tempo de fazer aquela revisão e mesmo na revisão acaba passando despercebido. Principalmente quando o sujeito está longe. Perceba, se eu estiver te falando assim, essa sentença foi definido, após inúmeras discussões realizadas entre os membros da comissão organizadora, as datas do próximo torneio interregional. Beleza, li ali a sentença e perceba que se eu produzir essa sentença no meio de outro contexto, um contexto que não estejamos falando sobre concordância, mas falando sobre várias coisas e tal, está um texto longo e eu solto essa frase, foi definida após inúmeras discussões realizadas entre os membros da comissão organizadora, depois de muitas discussões e naquele momento de tanta angústia e as pessoas já estavam preocupadas, eu coloco um monte de coisa no meio. As datas do próximo torneio interregional, pronto. Eu acabo afastando o sujeito do verbo. Cara, na hora de você fazer a sua revisão ou ler o seu texto para ver se ele está adequado para ser pronunciado, olha para o verbo, foi definido. O que foi definido? As datas. Então é com as datas que eu preciso ter a minha concordância. Foram definidas as datas do próximo torneio interregional. Se você tivesse a oportunidade de escrever o texto previamente ou já ter um texto escrito previamente, uma dica para facilitar isso é você imaginar ou reescrever o texto sempre na ordem direta, ou seja, evita colocar sujeito posposto, o sujeito depois, como aqui, foi definido as datas. Coloca as datas foram definidas. Isso porque facilita de você perceber a concordância. Ninguém, em sua consciência, diria as datas foi definido. Ninguém diria isso. As datas foi definido. Mas foi definido, após inúmeras discussões, as datas às vezes acaba escapando. Percebe? Então a base da concordância é essa. Tá? Eu preciso olhar e ver quem é o sujeito, quem é o núcleo, que exatamente que vai ter a concordância do verbo. Agora, o principal motivo da aula, não é só esse, mas também te falar de algumas situações que influenciam nessa concordância, algumas situações específicas. Por exemplo, e se eu tiver, Caco, colocando um núcleo com um ou, algo ou outro, não é um e, é um ou, vai para o plural, fica no singular, o que acontece? A pegada aqui é a seguinte, parece que é o mesmo caso, mas não é.
tá? Quando eu tenho um núcleo unido por ou, eu preciso ver o sentido da minha sentença. Mário ou Paulo, vou colocar o verbo governar aí, o Estado. Perceba que, pelo sentido, se um governar, o outro necessariamente não vai governar. Então esse ou, ele tem um valor que a gente chama de excludente. O que é um ou excludente? Um que exclui o outro. Necessariamente ou só um ou só outro. Percebe? Se forem núcleos excludentes, o verbo vai ficar no singular. Mário ou Paulo governará o Estado. Necessariamente ou só um ou só outro. Agora, o fato de eu gostar de vinho francês não me impede de gostar de vinho italiano. Eu posso gostar dos dois vinhos. Então, o vinho francês ou italiano, os dois me agradam. Tanto faz. Tá? Então, quando eu tiver esse núcleo por ou e precisar fazer a concordância do meu verbo, eu vou sempre olhar para o sentido desses ous aí. Se forem excludentes, necessariamente ou só um ou só outro, eu vou deixar o verbo no singular. Se não, plural. Tranquilo até aqui? Beleza. Esse caso, um caso também que gera bastante confusão, que você fica, meu Deus, como que eu falo? A maioria dos jornalistas, perdoe, minha rinite está atacada hoje, você percebeu já, né? A maioria dos jornalistas não compareceu à reunião, a maioria dos jornalistas não compareceram à reunião, porque são vários jornalistas. Ai, meu Deus! Cara, embora aqui, na lógica, aliás, já tenha te dito que a gente concorda com o núcleo, né? E o núcleo aqui é maioria. Em algumas situações, a gente tem umas permissões da gramática. Isso porque o uso foi consolidando e os gramáticos foram aceitando, né? E acabou ficando aceito em contexto de formalidade, porque a gente fez, a gente quis, a gente registrou, a gente usou, e a normativa falou, então tá bom, então o gramático foi registrando, outro e consolidou. E esse caso é o que a gente chama de partitivos ou coletivos. O que é um núcleo partitivo? Aquele núcleo que indica uma parte, tá? A maioria, a minoria, a grande parte, pequena parte, um grupo, enfim. Coletivos, aquela lista que você decorou lá na terceira série, lembra? Um bando, uma manada, uma constelação, uma cáfila, coletivo de camelos, uma tertúlia, né? Coletivo de amigos. Agora, muitos deles nem são usados, imagina. Chegar para minha esposa falar: oi, querida, vou sair com a minha tertúlia. Né? Ela vai achar que eu tô com alguma amante aí. Vai sair com essa tal de tertúlia, quem é ela? Né? Mas são os coletivos. O que acontece quando eu tenho um núcleo partitivo, maioria, minoria, grande parte, pequena parte, ou coletivo? Tá? Um bando, uma manada, enfim. Existindo uma especificação no plural. Olha a minha especificação aqui, ó. A minha especificação aqui. O verbo aparece no singular, concordando com o núcleo, ou no plural. Se não houver especificação, o verbo concorda com o termo. Já vou te dar exemplos. Significa que tanto faz eu dizer a maioria dos jornalistas não compareceu à reunião, ou a maioria dos jornalistas não compareceram à reunião. Os dois casos estão igualmente corretos. Aí vai da sua preferência. Então não precisa criar polêmica em relação aos núcleos partitivos, porque os dois são igualmente aceitos. Metade dos candidatos não apresentou nenhuma proposta, concordando com metade, ou metade dos candidatos não apresentaram nenhuma proposta inteligente, porque concordei aqui com candidatos. Tanto faz, a escolha é minha. Um bando de vândalos destruiu as lojas da avenida, concordando com bando. Um bando de vândalos destruíram as lojas da avenida, concordando com vândalos. Tanto faz, a escolha é minha. Ok? Se eu não tiver nenhum determinante, aí claro, não vou falar a maioria erraram.
Aí eu não tenho justificativa para concordância, a maioria errou. Mas as duas opções aqui são igualmente formais. Ah, mas qual é mais certa? As duas. As duas são igualmente corretas quando o núcleo for um partitivo. Ok? É diferente de quando o núcleo é um numeral fracionário. Aí aqui a pegada é outra. Quando o núcleo é um numeral fracionário, aí eu concordo sempre com o numeral, tá? São casos parecidos, mas diferentes. E isso é importante de você saber, tá? 1/3 das pessoas presentes ocupou a praça. Caco, mas não é como se fosse um partitivo? Até é, mas se eu tiver um numeral na jogada, se eu quiser ficar adequado à normativa, eu vou fazer a concordância no singular. 1/3 das pessoas ocupou. 2/5 do grupo de deputados votaram a favor da proposta. Ah, mas aqui não entra na pegada do grupo e tal. Não, não, não. Se eu tiver um numeral fracionário, uma fração, é com a fração que eu vou concordar, tá? Se fosse a minoria das pessoas presentes, ocupou ou ocuparam, mas 1/3 das pessoas necessariamente ocupou. Beleza? Com fração. Cuidado e diferencie os casos dos partitivos, da fração, das porcentagens. É uma aplicação muito comum também da concordância. 25% do orçamento do país devem destinar-se à educação. Cara, na questão da porcentagem, a gente tem que considerar o seguinte: é um processo que está em aceitação, tá? Muitos gramáticos hoje já aceitam o tratamento da porcentagem, assim como o tratamento dos partitivos. Então, com porcentagem já, muitos gramáticos já aceitam. Significa que, como estamos falando de oralidade, essencialmente, né, não de provas para concursos, né, já é aceito mesmo em contexto de formalidade, porque você tem gramáticos que já perceberam isso e já registraram isso. A concordância com porcentagens do mesmo jeito dos partitivos. Ou seja, concordando no plural aqui ou no singular com orçamento. Tendo as duas opções. Mas a Academia Brasileira de Letras, a ABL, ainda não referendou isso. Então, para a Academia Brasileira de Letras, esse é um caso bem específico para isso, tá? Para a Academia Brasileira de Letras, com porcentagens, eu concordo sempre com o elemento mais próximo. Quer dizer, se o substantivo, o termo, o determinante estiver mais próximo, eu concordo com ele. Se o numeral estiver mais próximo, eu concordo com o numeral. Nesse caso, para eu ficar adequado à Academia Brasileira de Letras, 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação, concordando com orçamento. Se o numeral estivesse mais próximo do orçamento do país, 25% devem, ou deverão, ou deveriam, depende da sua sentença, destinar-se à educação. Se tiver 1% só, dos políticos entrevistados, 1% deverá, ou votaria, ou votará a favor da extinção, no singular, para concordar com 1%. Já 1% dos políticos entrevistados votariam a favor da extinção do imposto, porque eu estou concordando com políticos entrevistados. Tudo bem? Opa, políticos entrevistados. Mesmo que fosse 1% só, concordo com quem está mais próximo. Então, para eu ficar dentro do que a Academia Brasileira de Letras ainda preconiza, eu vou sempre, com porcentagens, concordar com o mais próximo. Mas fica para esse caso a ressalva de que muitos gramáticos já estão registrando
para porcentagens a opção de eu concordar também com o numeral. A dica que eu vou te dar é: concorda logo com o mais próximo, cara. Por quê? Com a concordância com o mais próximo, ninguém vai reclamar, ninguém vai torcer o nariz, tá? Agora, se eu concordar com o numeral em qualquer situação, pode ser que os mais puristas reclamem. Então, para que eu vou correr o risco? Vamos logo para a concordância com o mais próximo, tá? Partitiva eu escolho, beleza. A gramática normativa já aceitou os dois. Numeral, fracionário, só posso concordar com o numeral. Porcentagens, concorda com o mais próximo, toca o barco, não arruma briga com ninguém, fica sempre dentro da gramática normativa. Tranquilão? Deixa eu te falar de uns casos como esses, que muita gente se confunde também. Se você é um dos que admiram o escritor, certamente lerá seu novo romance. Às vezes, a pessoa se confunde porque tem o numeral 1. Tá? Se você é um dos que... Caco, mas aí não tem um. Não preciso colocar o verbo no singular. Veja sempre o sentido da sentença que você está dizendo. Se você é um dos que admira o escritor, certamente lerá seu novo romance. Ok, você é um, mas você é o único que admira? Não. Então, dos que admiram o escritor, dos que admiram o escritor, você é um. Então veja bem o que a sentença quer dizer. Ok? Olha para isso. Um dos meninos que ganharam o brinde não apareceu para buscá-lo. Né? Na expressão um dos que, diz verbo no plural, mas vai pelo sentido, vai pela semântica. Um não apareceu. Vários ganharam. Dos que ganharam, um não apareceu. Ok? Vai pelo sentido, veja o que a sentença quer dizer. Faça com calma, certo? Leia o seu texto antes lê para você antes de ler em público. Né? E casos que mesmo falando de improviso, às vezes deu aquela dúvida, saiba lidar com eles. Tá? Agora, alguns casos importantíssimos. Importantíssimos. Esse aqui é um dos principais, talvez, aquele que muita gente vai torcer o nariz. Talvez, se você trocar uma concordância na porcentagem, se você não respeitar a normativa numa concordância com partitivo não dá porque os dois estão certos, não tem como não respeitar. Mas com a porcentagem, uma fração, talvez passe até despercebido. Agora, esse aí, muita gente vai torcer o nariz. Presta muita atenção para o verbo haver com o sentido de existir. O verbo haver com o sentido de existir. O que significa ser um verbo impessoal? É um termo da gramática que diz que o verbo não tem sujeito. O verbo ele vai para o plural, como eu te falei no começo, quando o sujeito está no plural. Se o verbo não tem sujeito, significa que ele não vai para o plural nunca. Cara, anota isso cravado no seu coração. O verbo haver, com o sentido de existir, fica sempre no singular. Naquela casa havia um único motivo. Naquela casa havia vários motivos e não haviam vários motivos, tá? Na minha festa haverão 30 pessoas. Não, na minha festa haverá 30 pessoas. O verbo haver com sentido de existir não pluraliza, fica sempre no singular. Ok? No Brasil, deveria haver leis mais severas com relação a roubos e furtos. Deveria haver, e não deveriam haver, mesmo numa locução verbal, ou seja, em dois verbos que dão uma ideia só. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, a locução fica no singular. O verbo existir pluraliza. E a grande sacada aqui é essa. Tá? Se eu quiser usar o verbo existir, por questões gramaticais que não vem ao caso entrar agora, o verbo existir pluraliza. Então, lá havia
vários motivos para a felicidade. Lá existiam vários motivos para a felicidade. O verbo existir, eu vou conjugá-lo no plural. No Brasil, deveriam existir leis mais severas com relação a roubos e furtos. Ok? Naquela festa, havia 30 pessoas. Naquela festa, existiam 30 pessoas, plural. Tá? Olha, não existirão mais chances. Não haverá mais chances. Ficou claro? O verbo haver com sentido de existir fica sempre no singular. O verbo existir pluraliza, o haver não. Caco, mas e o verbo ter? Porque eu não costumo dizer que na festa havia 30 pessoas e nem que existiam 30 pessoas. Eu digo que tinha 30 pessoas, né? O verbo ter, eu falo, naquela festa tinha 30 pessoas, no singular, como o verbo haver. Ou eu digo que naquela festa tinham 30 pessoas, no plural, como o verbo existir. Gramaticalmente a resposta é nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O verbo ter, formalmente, não pode ter esse sentido de existir. É marca de coloquialidade, não é registrado pela norma padrão. Vale nas variantes linguísticas, nos contextos de informalidade, na linguagem de bermuda, né? Mas se eu estiver me preocupando em fazer um texto formal, ok? Num contexto de formalidade, numa apresentação do meu produto para os diretores da minha empresa, num advogado falando diante do juiz, né? Um locutor de rádio falando em algum momento de maior formalidade ou redigindo lá um testemunho, alguma coisa, o verbo ter não pode ter esse sentido. Então, se eu falar naquela festa tinha 30 pessoas, eu não estou de acordo com a normativa, nem pela concordância do verbo, não, mas porque eu usei um verbo que a gramática não aceita. Cuidado com isso. Beleza? Também quero te falar dos verbos haver e fazer, indicando tempo decorrido. Também muito importante, tão quanto o verbo haver com sentido de existir, porque é muito comum o pessoal pluralizar esse cara aí, né? E ele fica sempre no singular. Nós nos conhecemos há quase 3 décadas. Nós nos conhecemos faz quase 3 décadas. Então, eu não vou dizer que fazem 3 horas que eu estou te esperando, porque o verbo fazer está indicando tempo decorrido e fica sempre no singular. Faz 3 horas que eu estou te esperando. Eu nasci há 10 mil anos, eu nasci faz 10 mil anos. Eu não vou dizer que eu nasci fazem 10 mil anos. Nossa, fazem 30 anos que eu não a vejo. Faz 30 anos que eu não a vejo. Nossa, a gente não conversava havia 10 anos. A gente não conversava havia 10 anos. Verbos haver e fazer, indicando tempo decorrido, tempo passado, são impessoais. Mesma coisa acontece, você já percebeu, com as locuções verbais. Já deve haver umas 5 horas que estou aqui. Já deve fazer umas 5 horas que estou aqui. Beleza? Deve haver, deve fazer. Por quê? O verbo está indicando o tempo decorrido. Assim como o verbo haver, no sentido de existir, fica sempre no singular, embora o existir pluralize. Os verbos haver e fazer, quando indicarem tempo decorrido, vão ficar sempre no singular. Tá claro para você? Eu espero que sim. Sobre o verbo ser, a gente tem, como eu te falo, algumas questões que envolvem um grande detalhe sintático e tal, mas tem um ponto bem objetivo, bem claro que eu quero te falar agora, que é o verbo ser, indicando datas, horas e distâncias. É o único verbo impessoal, sem sujeito, que pode pluralizar, que vai pluralizar de acordo com o numeral. Cara, o verbo ser, indicando datas, horas e distâncias, pluraliza, ok? Se eu falo que agora são 10 horas,
eu vou dizer que hoje são 10 de outubro. Hoje são 10 de outubro, Caco. Não é hoje é 10 de outubro? Não. Hoje são. Na verdade, hoje não são 10 de outubro. Hoje são 17 de outubro. Né? Hoje são 17 de outubro. O verbo ser, assim como agora são 10 horas, agora são 11 horas. Hoje são 17 de outubro. Amanhã serão 18 de outubro. Ontem foram 16 de outubro. Tá? Para eu ficar de acordo com a normativa, eu vou conjugar. A outra opção que eu tenho é colocar a palavra dia. Se eu colocar a palavra dia, aí beleza. Hoje é dia 17 de outubro. Amanhã será dia 18 de outubro. Ontem foi dia 16 de outubro. Então a opção que eu tenho é colocar a palavra dia, já que o plural pode gerar um certo estranhamento, porque a gente não gosta de usar, embora seja formalmente adequado, formalmente correto. Né? Amanhã será 13 de agosto. Será dia 13 de agosto. Agora, se eu não colocar a palavra dia, amanhã serão 13 de agosto. Cuidado com isso. Assim como agora é 1h55 e agora são 15 para as 2. Então, perceba que com o numeral ele pluraliza e a gente não tem problemas em pluralizá-lo com horas. Só lembra de pluralizá-lo também com datas. A não ser que eu coloque a palavra dia. Beleza? Cara, alguns pontos da concordância verbal, tá? Esses pontos que eu percebo que na prática acabam gerando mais confusão. Coisa que a gente usa no dia a dia. Não vou entrar naquelas questiúnculas de concursos públicos que a gente nunca vê na prática, mas tem e tal. Não. Casos que são importantes de você saber. Não vou te dar uma lista aqui de 50 casos, porque senão você acaba não lembrando de nenhum. Eu prefiro te falar de 7, 6 e você se lembrar desses 6, 7, tá? Caso geral da concordância. Olhe para o que está acontecendo. Olhe para o núcleo do sujeito, caso geral. A questão das porcentagens, a questão dos partitivos, a questão das frações, os núcleos unidos por ou, que pode influenciar no sentido do meu texto. Os verbos muito importantes, os verbos haver no sentido de existir, e os verbos haver e fazer indicando tempo decorrido. E o verbo ser, indicando datas, porque a gente usa muito isso no dia a dia, né? Principalmente você que é radialista ou você que trabalha com a comunicação diária, né? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje é 17 de outubro. Não, hoje são 17 de outubro. Ou então coloca a palavra dia. Tá bom? Agora, deixa eu te falar um pouco da concordância nominal. Ou seja, alguns adjetivos, como que eles vão concordar. Um primeiro caso aqui da minha concordância nominal, só para você lembrar, quando eu tenho um adjetivo para 2 substantivos, tá? A empresa oferece localização e atendimento perfeito. Estou concordando só com o último elemento. É possível? Ou eu posso concordar com os dois, um adjetivo se ligando a 2 substantivos, pode concordar com os dois ou com o mais próximo. A empresa oferece localização e atendimento perfeitos. Pluralizei para concordar com os dois. A empresa oferece atendimento e localização perfeita. O o e o a ficaram parecidos nessa fonte, mas é o e a. Tá? O grande cuidado aqui, e o motivo de eu estar te falando esse caso, é esse caso aqui, esse último. Porque às vezes o cara quer pluralizar os dois, colocar no plural, com o masculino e o feminino, e faz o plural no feminino. A empresa oferece atendimento e localização perfeitas. Percebe? Aí dá problema. A empresa oferece atendimento e localização perfeitos. Se eu for concordar com os dois elementos, e eu tiver um masculino e um feminino, mesmo que o feminino esteja mais próximo, o plural eu faço no masculino. Só toma esse cuidado com essa possibilidade da concordância do adjetivo, tá? A empresa oferece atendimento, estadia e localização perfeitos.
concordando com todos sendo masculino, eu faço o plural no masculino. Beleza? Próximo item. Um item também bem explorado, né? No dia a dia. A gente se depara muito com essas situações, principalmente na comunicação escrita, mas também na oralidade, vale eu te falar. As expressões é bom, é necessário, é proibido e é permitido. Basicamente essas 4. As gramáticas vão falar e outras de natureza semelhante, mas fique com essas. É bom, é necessário, é proibido e é permitido. O que vai acontecer com essas expressões? Imagine que eu fale para você, você gosta de praia? Aí você diz para mim, eu gosto. Praia é bom. Praia é bom, certo? E desta praia você gosta? Esta praia é boa, certo? Praia é bom. Esta praia é boa. Então perceba que se eu não tiver um determinante no substantivo, o adjetivo não varia, não vai para o feminino ou plural. Praia é bom. Esta praia, coloquei um determinante, aí o adjetivo vai para o feminino. Esta praia é boa. Se eu invertesse a ordem dos elementos, a concordância se daria do mesmo jeito. Ou seja, pega esse praia e traz aqui para frente. É bom praia. Praia é bom. É bom praia. Esta praia é boa. É boa esta praia. Se eu colocar um determinante, o adjetivo concorda, vai para o feminino. Se não, fica invariável, como a gente diz. Tá? Vamos trabalhar com isso aqui? É necessário paciência. É necessário paciência. Por quê? Não coloquei um determinante agora. É necessária muita paciência. É necessária muita paciência, porque eu coloquei um determinante. O caso mais famoso é proibido a entrada de pessoas estranhas. É proibida a entrada de pessoas estranhas. Se eu não colocar o determinante, não flexiona. É proibido a entrada de pessoas estranhas. Coloquei o determinante, adjetivo flexiona. É proibida a entrada de pessoas estranhas. Beleza? Cuidado também com essas expressões. É bom, é necessário, é proibido, é permitido. Agora, você está fazendo lá uma apresentação de um evento formal e vai anunciar um político ou vai se dirigir diretamente a ele, vai conversar com alguma figura de excelência, né? Ou com um magistrado, enfim, e vai usar um pronome de tratamento adequado, ou você advogado vai se referir ao juiz, né? Enfim, como eu faço a concordância com o tal do Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria que seja, embora seja menos usado hoje, né? Vossa Majestade, Vossa Santidade, caso você vá falar com o Papa, enfim. Como que a gente faz a concordância com esses caras? É muito comum o cara falar assim, Vossa Excelência tem que ser Vossa Excelência Atenciosa, porque é Vossa Excelência Atenciosa, tem que ser tudo no feminino. E, cara, só em relação à concordância do adjetivo, lembra que com os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Magnificência, que seja, o adjetivo concorda com o gênero da pessoa a quem o pronome se refere, tá? Então, se eu estiver falando com um homem, Vossa Excelência é atencioso. Se eu estiver me referindo, falando com uma mulher, Vossa Excelência é atenciosa. Tá? Então, foi um deputado. Vossa Excelência foi muito atencioso hoje. Caco, mas Vossa Excelência não é feminino no pronome? Não, mas aí eu concordo com o gênero da pessoa. É igual a você. É igual a você. Lembra que você veio de Vossa
mercê. Só que o uso foi fazendo vós mercê e fez você. Né? Hoje a gente fala só se. Você quer, você faz. Né? Daqui a pouco é só um fez, não fez. Né? Mas é igual a concordância com você. Ok? Você é atencioso. Se for um homem. Se for uma mulher, você é atenciosa. Então, Vossa Excelência, Vossa Majestade vai ser do mesmo jeito. Fechou? Alguns outros casos de concordância, quero te falar do bastante, que tem plural. Bastante, por mais estranho que possa parecer, pluraliza igual ao muitos. Então, Jurema comeu muitos pratos de ervilha. Se ela comeu muitos pratos, ela comeu bastantes pratos de ervilha. Jurema comeu bastantes pratos de ervilha. Agora, ela comeu muito, ela comeu bastante. O caso do anexo e do anexa, que vai também flexionar. Correm anexos os documentos, correm inclusos os documentos, segue anexa a documentação, segue inclusa a documentação. Se eu quiser usar a expressão em anexo, a expressão em anexo não flexiona. Os documentos correm em anexo. Então, os documentos estão anexos ao corpo do e-mail. Os documentos estão em anexo ao e-mail. Beleza? Eles estão anexos. Eles estão em anexo. Tudo bem? O caso do meio e do meia, também importante de a gente falar. Jurema estava meio cansada, então comeu meia laranja. Né? Meio no sentido de um pouco, como advérbio, não flexiona. Né? Ela estava um pouco cansada. Não vou falar que ela estava uma pouca cansada. Não, um pouco cansada. Ela estava meio cansada. Meio no sentido de metade, aí tem valor de adjetivo, aí sim ele flexiona. Então ela estava meia, ela comeu meia laranja. Tá? Estava meio cansada, meio triste, meio chateada, enfim. Estava meio feliz. Meia laranja. Tá? Comi meia fatia de bolo, aí beleza, no sentido de metade. E a história do meio-dia e meia, tá? Que horas são? 9h30. Que horas são? 10h30. Que horas são? 11h30. Que horas são? Meio-dia e meio. Pô, se é 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia. É meio-dia mais meia hora. Não é meio-dia mais meio-dia, senão seria um dia inteiro, né? 9 horas mais meia hora, 10 horas mais meia hora, 11 horas mais meia hora, meio-dia mais meia hora. Beleza? Então cuidado, meio-dia e meia. Aí o cara vai começar lá a apresentação do programa dele de rádio. Uma excelente tarde para você. Agora são... Hoje é, né, 17 de outubro. Agora é exatamente meio-dia e meio, né? Pô, já começa duas falhas no começo do programa. Né? Hoje é 17 de outubro e agora são meio-dia e meio. Né? 3 falhas agora. Então agora hoje são 17 de outubro e agora é meio-dia e meia. Né? Então toma cuidado com esses detalhes que da oralidade a gente vai falando, mas acaba prejudicando a comunicação formal. Né? Para finalizar, compramos 3 gravatas cinzas. Caco, qual que é o problema de falar que eu comprei gravatas cinzas? Um ponto muito importante a respeito do plural de adjetivos. Sempre que eu tiver um adjetivo, olha só para isso, indicando cor, tá? Derivado de substantivo, ele não pluraliza. Olha só, um adjetivo indicando cor, quando for derivado de substantivo, não pluraliza. Então, laranja. Laranja é uma flor, uma fruta. Tá? Se eu fizer essa fruta, laranja, virar cor, não pluraliza. Então, eu chupei 2 laranjas, beleza. Mas eu comprei 2 camisetas laranja. Não vai pluralizar. Louco, né? Não vai pluralizar. Porque deriva do substantivo. Então, rosa. Rosa é uma flor. Rosa. Eu tenho um jardim de rosas. Como substantivo, ele pluraliza. Como flor, agora, virar cor,
Aí não. Então, na minha casa tem uma parede branca, duas paredes brancas e duas rosa. Duas paredes rosa. Não pluralizo o adjetivo indicando cor quando deriva do substantivo. Quando deriva de substantivo. Né? Duas paredes vermelhas, duas paredes azuis, duas paredes amarelas, duas paredes rosa, duas paredes salmão, duas paredes cinza. Tá? Lembra que cinza é o resultado da combustão. Queima o papel, faz a cinza. Tá? Então é o substantivo, é a cinza, é da cor da cinza. Ok? Adjetivos indicando cores, quando derivam substantivos, não pluralizam. E o que eu faço quando eu tenho o adjetivo composto? Né? O adjetivo, a cor composta. Compramos duas camisetas azuis claras e duas verdes águas. Cara, os dois com problemas aqui. Tá? No adjetivo composto, normalmente eu vou pluralizar só o último elemento. Duas camisetas azul claras, duas camisetas azul escuras. Perceba, compramos duas camisetas azuis. Só o azul pluralizaria. Duas camisetas azuis. Mas no composto, azul claras, azul escuras. Se o último elemento for derivado do substantivo, aí os adjetivos que derivam substantivos não pluralizam. Né? Os indicando cores que derivam substantivos não pluralizam. Então, não pluralizam um dos dois. Duas verde, água. E isso vale para todas aquelas cores, né? Duas camisetas azul bebê, duas camisetas rosa choque, duas camisetas azul celeste. Você lembra que celeste é do céu? Duas camisetas azul marinho. Duas camisetas verde água, duas camisetas, enfim, vermelho paixão, sei lá, azul Tiffany, que agora tá na moda aí, não fiquei sabendo essa semana que existia essa cor, azul Tiffany. O pessoal inventa a cor que só. Beleza, mas cuidado então com a concordância em relação ao adjetivo indicando cor quando derivar de substantivo. Beleza? E os últimos três casos que eu vou te falar. Comprei 200 gramas de presunto, não poderia deixar de te falar do 200 gramas. Lembra que grama peso é masculino, tá? Você pesa 50 quilos e 300 gramas. Você pesa 60 quilos e 400 gramas. Você vai à padaria e pede 250 gramas de presunto, tá? 300 gramas de mussarela, beleza? Grama peso é masculino, tá? Cuidado com a concordância com milhar. Milhar é masculino. Tá? As milhares de mulheres que ocupavam o local esperavam a chegada do artista. Imagine que fosse milhão. Você ia falar 1.000.000 de mulheres? Não, 1.000.000, porque milhão é masculino. Mas são mulheres, tudo bem, mas milhão é masculino. Milhar também é masculino. Então, os milhares de mulheres. Cuidado com a concordância com a palavra milhar. É muito comum o cara fazer a concordância, se tiver um feminino depois, tascar esse cara no feminino. Tá? Milhar é sempre masculino. E a expressão haja vista, que é invariável. Haja visto o recente cancelamento da prova, precisaremos rever os nossos critérios de avaliação. Não existe haja visto, não existe hajam vista. Cara, lembra que haja vista é a mesma coisa que tendo em vista. Eu vou falar tendo em visto o cancelamento da prova? Não, tendo em vista. Então, haja vista. Haja vista é invariável, fica sempre igual. Haja vista os participantes, haja vista as situações, haja vista, sempre invariável. Beleza, tá claro isso? Então, os casos principais aqui da concordância para você, tanto verbal quanto nominal. Tentei zipar bem, fazer o ponto mais específico, aqueles que a gente mais vai aplicar no dia a dia.
tá? Desculpem a minha rinite bem atacada hoje, mas não teve jeito, né? Eu tinha que gravar isso hoje para entregar para você. Meu YouTube tá lá sempre à disposição, Prova de Português, Cacupena, no Facebook, @Prova de Português, bota lá na página de procurar lá, @Prova de Português, você vai encontrar. No Instagram, Cacupena, posto dicas pra você. No Snapchat, Cacupena também, tenho dicas lá, de tanto em tanto eu vou gravando. E o e-mail, provadeportuguês@yahoo.com.br. Agora, antes de eu encerrar, Caco, estou ansioso para aquelas dicas do dia a dia. Quando eu uso onde? Quando é certo? É onde ou aonde? Qual a diferença entre na medida em que e a medida que? Quando eu uso qual? Né? Essas dicas do dia a dia, a expressão através de, eu posso usar sempre, em qualquer situação, quando que ela está errada, né? Ao encontro de encontro a, essas expressões do dia a dia, Caco. Tudo isso vai ser o nosso próximo encontro, tá? No próximo encontro eu preparei 20 dicas rápidas para você aplicar no dia a dia, ok? A parte de concordância é mais conceitual, tem umas... É a parte mais conceitual aqui, talvez, dos nossos módulos, né? Mas é muito importante, assista, reassista, treassista, até você fixar bem. E módulo que vem, na próxima semana, dicas para você aplicar no dia a dia. Não perca. Da minha parte, sempre um prazer ter estado com você. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima semana. Valeu!